Salve aí, feras! Tudo bem com vocês? Chardier Batista em mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou fazer para vocês aqui as primeiras impressões do ASICS Magic Speed. Já tem review aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo caso você não tenha visto. E a ideia hoje é fazer aqui uma rodagem no Parque Barigui, certo? Dizendo para vocês quais são as minhas sensações. Quero falar um pouco sobre a sensação do cabedal dele, conforto, responsividade, e assim por diante, falar um pouco aquilo que eu sinto na hora mesmo, na corrida. Já fiz um teste com ele e agora a gente vai falar para vocês na prática aqui, rodando um 10 km aqui no parque. Show? Então se você gostou dessa ideia, quer saber um pouco mais sobre esse tênis, se você está buscando informações sobre ele, fica comigo até o final do vídeo que você não vai se arrepender. Vou aproveitar aqui e já pedir para vocês, se você está gostando do conteúdo, metralha no like aqui. Caso você não seja inscrito, se inscreve no botãozinho aqui embaixo e não esquece de ativar o sininho de notificações. Isso vai fazer com que o YouTube mande aí um aviso para você sempre que sair um vídeo novo. Show, fellas? Então, bora agora fazer um treininho e vamos que vamos. Vou dizer tudo para vocês aqui, as sensações sobre esse cara aqui. E já começo agradecendo o mano João Elcio que me emprestou. Esse tênis não é meu e, cara, sem vocês, sem os amigos, sem a galera que acompanha esse canal não seria nada. Bora pro vídeo. Fui! Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the Então é isso aí, fellas. Treininho iniciado aqui. Hoje tá bem quente, 29 graus marcando. Então, vamos lá, vamos ver, inclusive, como é que fica a questão de respirabilidade desse tênis. Vou dizer pra vocês, a ideia hoje é rodar 10 km moderado a leve, mas vou tentar fazer uns estímulos mais fortes para trazer sensações também de retorno para vocês e de comportamento desse tênis em vários ritmos, né? Afinal de contas, de repente meu ritmo é diferente do seu, então a gente precisa tentar expor aí um pouco para cada pessoa. E fazer com que essas informações sejam válidas para maior quantidade e tipos de corredores. Então, vamos que tá só começando. Vou dar uma repassada rápida então nas características desse tênis, certo? Vou lembrar vocês que ele é um tamanho 40, é um número menor do que o meu. Eu normalmente uso 41, em alguns casos 42, mas ele tá me servindo. Se eu fosse rodar muito mais do que 10 a 12 quilômetros, não daria boa. Mas vamos lá. Esse tênis aqui é um tênis de 5 milímetros de drop, na casa de 233 gramas, certo? Nesse tamanho 40. Como eu já falei, tem review mais completo dele aqui. Ele tem cabedal forjado em mesh, um mesh bem bacana, aparentemente bem respirável. Hoje a gente vai tirar aqui a prova. Entressola forjada em Flight Foam Blast, solado quase todo emborrachado, pouco enchimento de espuma. É um tênis com placa de fibra de carbono, mas essa placa tá só no antepé, ali mais para a pontinha do pé. Não é aquela placa que pega o tênis todo, né? Como os Vaporflies ou como o seu irmão, o Meta Speed Sky. Show? Então, só para repassar um pouco aí os dados mais técnicos do ASICS Magic Speed. 1 km já foi, fellas. Só para dizer para vocês que eu tô correndo aqui com uma sensação de esforço leve, certo? Se eu fosse botar numa escala 3, 4 no máximo, virou aí 4,48 o primeiro quilômetro. Então bem tranquilo por enquanto. Queria dizer então, falei pra vocês que esse aqui é um número menor do que o meu, certo? Então se eu tivesse o 41, mesmo esse que menor, deu certo. Então o meu true to size fosse o 41, ficaria perfeito
Então se você está pensando em comprar um, pode pegar o seu número casual aí, o seu número comum de corrida, que vai dar super certo. Ele tem uma forma não muito larga, mas que abraça bem o pé e não é extremamente apertado. Talvez por ele ter esse design um pouquinho mais alongado, à primeira vista pareça que a forma vai apertar um pouco, mas não é o que acontece aqui. Made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. Bom, vamos lá. Vamos começar falando então da sensação de cabedal, fellas. Como eu falei pra vocês, tá bem quente, mas o cabedal é bem respirável, como eu imaginei. Ele é uma trama mais aberta, assim, de uma camada única. E ele é muito confortável ao toque, certo? Você não sente ele duro e nem extremamente mole. Ele dá um bom calce, assim. E a sensação de segurança nele, por mais que ele não tenha estrutura, ele abraça muito bem. Provavelmente por conta do material, né? Ele te dá uma boa segurança e dá um ótimo conforto nesse sentido. Não tem nenhuma parte que tá pegando, certo? Por mais que ele seja um número menor que o meu, tá bem confortável. Eu achava que, por conta de ele ter pouco enchimento de espuma no contraforte, e por ser um número menos que o meu, fosse pegar ali no calcanhar, mas tá 100%. Conforto e respirabilidade aí do cabedal e ajuste, top, top demais. Vamos continuando e já já eu trago mais sensações aí pra vocês. Bom, falar um pouquinho então pra vocês da entressola desse tênis, forjada em Flight Foam Blast. Muito legal, é macio, mas não muito, aquele macio no ponto, e tem uma resposta muito legal. Sinceramente está me surpreendendo. Claro que aqui tem a questão da placa, mas mesmo quando eu corro com o pé mais chapado, eu sinto a ação da borracha mesmo, do Flight Foam. Daqui a pouco eu vou falar mais pra vocês, quando eu terminar o treino, sobre essas sensações. Mas tem uma transição de passada muito legal, uma maciez na medida, nem molenga e nem firme demais. Ele me parece muito com o Fuel Cell, mas não o do Rebel, que é mais mole. Lembra mais o do Prism e o do Propel, um pouquinho mais densa a espuma, mas extremamente confortável. Sinceramente me surpreendeu positivamente. E lembra que eu falei pra vocês lá no review que talvez fosse um tênis para 5, 10, meia maratona e maratona? Talvez não. Talvez eu, depois desse treino, mude esse conceito. Então fica comigo, que eu vou falar pra vocês já já. 6 a.m. and I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb a new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking times. Vou falar um pouquinho aqui pra vocês então do solado desse cara. Hoje não dá pra gente testar muito bem o grip, né? Porque tá bem seco, como vocês podem perceber. Mas eu gostei muito, ele é um solado com uma borracha macia e você sente a tração mesmo no piso seco. Você sente quando você faz força em alguns lugares com subida ou alguma coisa assim, que ele agarra bem.
E essa maciez faz também com que ele não seja aquela borracha de solado que dá aquela tamancada, que parece que você está correndo de chinelo, sabe? Então bem legal mesmo. E por enquanto, nesse sentido, gripe, conforto, barulho, ó, você corre quietinho, 100%. E acredito que vai durar muito. Uma borracha relativamente espessa. E não tenho dúvidas, por mais que tá seco, ele vai ter um grip bem legal. Também em dias de chuva, talvez, obviamente, em alguns casos, lama, faixa de pedestres, que quando molha tende a ficar muito lisa. Aí não tem milagre, né, Felas? Olha só, Felas, estou no quilômetro 8 agora. Tô tentando segurar o máximo para mim fazer um quilômetro bem leve. E parece que eu tô com uma sensação bem tranquila. E ó, quando eu olho, 4h30. Então, o tênis realmente tem um retorno muito legal. Vou falar já mais sobre isso para vocês quando eu terminar. Mas mesmo assim, vou segurar mais um pouco para dar essa sensação levíssima. Ou para quem for correr num ritmo mais baixo que esse. E daí o último, assim como alguns para trás, fazer um estímulo um pouquinho mais forte para ver a sensação aí nele abaixo de 4h20, para a gente ter esse parâmetro da diferença de entrega nos dois ritmos, beleza? Então fica aí comigo, vamos que vamos. Então, elas virou o KM9, dei uma apertadinha aqui para sentir. No último quilômetro já um pouquinho cansado, sol pegando. E cara, sem esforço demais, ó, 3,53 e sentindo muito bem o retorno desse tênis. Então você está procurando um tênis aí bem responsivo, com certeza o Magic Speed vai te ajudar. Tô com uma sensação de esforço, claro, bem maior do que antes, mas sentindo girar. E por ser o último já quilômetro, talvez não aguentasse puxar assim, mas tá dando uma boa. Vamos que vamos. Já tá quase acabando. E eu volto com mais sensações aí pra fechar o vídeo. Isso aí, Felas. Treino finalizado aqui. 10 quilômetros. 4h28 de média. Como eu disse a vocês, tentando manter a sensação de esforço ali entre 4 e 5, se for pra gente pôr numa escala. Em alguns momentos deu uma puxadinha pra gente testar aí o tênis, testar o retorno, testar o bounce, estabilidade. E vou parar ali na frente e volto falando aí o meu veredito desse tênis, falar um pouquinho sobre o retorno, sobre o conforto e um pouco mais do que eu já falei aqui durante o treino. Então se você chegou até aqui comigo, deixa aquele likezão, ajuda demais o canal aí e não custa nada pra vocês. Se você ainda não for inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações para receber aí um aviso do YouTube sempre que sair um vídeo novo por aqui. E se você puder, souber de alguém que está buscando informações sobre tênis, sobre corrida, dicas ou algo do gênero, compartilhe aí com seus amigos, que vai me ajudar muito. Bora que já eu vou falar aí para vocês então o veredito final do ASICS Magic Speed. Bora! Isso aí, Felas, então treinão de hoje finalizado, foram 10 quilômetros, como vocês viram aí, média deu 4h28, se eu não estou enganado, vou deixar aqui embaixo para vocês. Bom, tentei fazer ele aí num ritmo confortável, moderado a confortável, e foi surpreendente correr com esse tênis aqui, porque mesmo sem estar fazendo tanta força, dificilmente eu conseguia rodar mais leve, né, do que 4h25, 4h28. Teve um momento que eu filmei para vocês viram, tentei segurar ao máximo, saiu aí na casa de 4h40, então realmente o tênis te dá um retorno de energia muito legal, sem você fazer tanto esforço. E esse esforço de 4h20 alguma coisa, rodando, realmente eu não estava sentindo que estava fazendo toda essa força com esse cara aqui.
Então, bem legal. Já queria então começar aqui falando para vocês que se você está procurando um tênis com ótimo retorno de energia, com certeza esse ASICS Magic Sky vai te ajudar muito. Ele me surpreendeu por ele ter uma placa só do médio pé para frente. Eu achei que talvez ele não trouxesse um bounce tão grande. É claro que você não sente tanto quanto se você tivesse, por exemplo, com o Metaspeed Sky ou com o Endorphin Pro, os tênis com placa inteiriça, aquela placa em sistema de colher, vamos dizer assim, o bounce é muito maior. Mas quando você ataca aí de médio pé para frente, um ataque um pouquinho mais agressivo, você sente esse retorno muito legal. O Flight Foam Blast aqui, que é o material de entressola desse tênis, é realmente muito responsivo. Como eu disse para vocês, me lembrou muito o Feel Cell aí do Propel e do Prism, se você rodou com os New Balance. Então me surpreendeu muito positivamente. O conforto desse cara, lá no review, quando eu fiz para vocês, eu achei que ele não fosse dar um conforto tão grande. Eu tinha colocado no pé e realmente ele não é um tênis confortável. Se você busca aí um tênis com maior conforto, esse cara aqui não vai te ajudar. Mas não é a obrigação dele, já que ele é um tênis para te dar performance, correto? Então os tênis de performance, eles têm que ser leve e responsivo. E isso com certeza ele é. Um tênis aí na casa de 230 gramas que vai sumir aí durante a sua corrida no pé, você não vai sentir. Então nesse sentido ele não te dá conforto, mas ele também não te atrapalha, legal? Eu senti, e vou deixar a dica para vocês, ele tem esse acabamento aqui, que é um tecido costurado aqui no final do contraforte, e ele pega aqui um pouquinho no seu tendão. Meu deu uma pequena bolhazinha, então se você for usar esse cara, procure usar com uma meia com cano um pouquinho mais alto para proteger aqui dessa costura, legal? Isso também pode ter acontecido porque, como eu disse a vocês, esse tênis é um número menor do que o tênis que eu normalmente uso. Ele é um 40, eu uso 41, então você pode comprar um True to Size que vai servir muito bem para vocês. Bom, a maciez dessa entressola é uma maciez bem na medida. Eu acho que vale muito a pena você experimentar um tênis com Flight Foam Blast. Ele não é nem mole demais, nem duro demais, é muito legal e com aí a placa inserida, então fica fenomenal. Se você corre um pouquinho mais lento, você vai ter um tênis com uma transição de passada muito suave, muito bacana, mas ainda assim responsivo. Se você imprimir um pouco mais de velocidade e cair, como eu disse antes, mais com o médio pé, você vai sentir aí a magia do Magic Speed, certo? Para mim, ele funcionou muito bem nesse ritmo, abaixo de 4,30. No final do treino eu fiz aí 1 km, já um pouquinho cansado, mas tentei fazer um pouquinho mais de força e eu girei 3,53, perdão, sem estar ofegante demais, sem fazer muita força. Ele simplesmente me entregou aquilo que ele se propõe. Então, show de bola. Ele é muito respirável, fellas, como eu já falei para vocês anteriormente, bem legal. O ajuste dele é muito eficiente, muito legal mesmo. O grip, apesar de hoje estar quente, você sente que ele te dá uma tração muito interessante, então não tem nada a reclamar. Outra coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte: dos tênis com placa, desses tênis dessa forma, vamos dizer assim, que eu já testei, ele é um dos tênis mais estáveis, mesmo correndo mais lento ou um pouquinho mais rápido, né? Eu não fiz treino de tiro com ele, mas a estabilidade dele é surpreendente. Ele, talvez por conta da altura da entressola não ser tão grande quanto, por exemplo, o Metaspeed Sky, o Endorphin Pro ou o Nike Vaporfly, né? Os super tênis que a gente está acostumado. Então ele é um pouquinho mais baixo, tem uma base relativamente larga, então a estabilidade é show de bola. Então é isso, fellas. Dito a vocês aí as minhas sensações em cima desse cara aqui, já como eu já falei para vocês enquanto eu corria, eu mudo um pouco aquilo que eu disse lá no review de esse cara que talvez não ser uma boa opção para as meias maratonas e maratonas, mas eu acho que sim, mudo aqui aquilo que eu disse. Eu correria provas de 5 e 10 com esse cara com toda certeza, devido a ele ser um pouquinho mais firme que os super tênis. Então a transição de passada dele é muito arisca, muito legal, mas muito te dá muita confiança, muita estabilidade.
Eu achei que talvez ele não fosse tão confortável para rodar provas maiores, mas eu rodaria sim uma meia maratona e maratona com eles. Eu acho que eu falei lá no início, talvez por conta do conforto, mas quando você está rodando não te atrapalha tanto. Então acho que dá sim para você rodar uma meia maratona e maratona. Ele não vai poupar tanto a sua musculatura quanto esses super tênis, certo? Ele é um pouco mais baixo, um pouco menos de entressola, uma resposta um pouco menor e não é aquela resposta que você sente tão agressiva. Então talvez, continuo dizendo como assim lá no review, que você tenha que acostumar um pouquinho com esse tênis, mas com certeza ele vai te ajudar muito mais do que atrapalhar. Então se você quer ir fazer uma meia maratona e maratona com ele, manda brasa que vai dar, mas faça uns testes antes, alguns treinos antes, alguns longos antes, para ver como a sua musculatura vai reagir. Show, fellas? Bom, acho que dito isso eu mato de tudo um pouco aqui sobre esse cara. Falei da estrutura mais técnica, das sensações de corrida, das provas que eu faria. Se ficou alguma coisa para trás, deixa aqui nos comentários, eu respondo todo mundo sempre que possível. Se você chegou até aqui no final comigo, metralha no like, eu acho que vale a pena agora, certo? Já trouxe um pouco aqui do que talvez vocês quisessem ver. Se você não for inscrito no canal, já se inscreve, certo? Ativa o sininho de notificações para o YouTube te dar aí um aviso sempre que sair um vídeo novo por aqui. Legal, fellas? Então, com isso eu finalizo por aqui. Desejo a todos vocês ótimos treinos. Nós estamos juntos e falou, valeu!